Exercício 27. Uma barra de cobre, que está a uma temperatura Tc, e uma barra de ferro a uma temperatura Tf. Então, tenho aqui a minha barra de cobre. Então, ela estava inicialmente a uma temperatura Tc. E aqui eu tinha a minha barrinha de ferro, que ela estava a uma temperatura Tf, que é a temperatura dessa barra de ferro. Ambas de mesma massa e mesmo comprimento nessas temperaturas. Elas estão sobre uma bancada de teste localizada à margem de um grande lago a temperatura constante Ta. E, inicialmente, a gente tem essa relação aqui que ela vai ser muito importante. Como que a gente lê isso? A temperatura da barra de ferro é menor que a temperatura daquele lago e a temperatura do lago é menor que a temperatura da barra de cobre, ok? Então, nós fizemos dois experimentos. O primeiro experimento, a gente pega essas duas barras e coloca ela em contato térmico uma com a outra. Então, a gente pega aqui no experimento 1, coloco essa barra aqui e aqui eu coloco essa barra aqui. Coloquei elas em contato térmico entre si. No segundo experimento, com as mesmas condições iniciais, as duas barras são colocadas dentro de um lago, certo? Uma bem distante da outra. Até diminuir o tamanho ali para ficar mais fácil da gente visualizar. Suponha que os tempos de realização desses experimentos sejam suficientemente longos, de modo que as temperaturas finais das barras possam ser consideradas constantes. Assinale o que for correto sobre o que espera que ocorra com essas duas barras. Não vamos nem ler as assertivas, vamos entender a física dessa parada aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que anotar aqui, que é muito importante, é a relação da temperatura dessas duas barras, né? Então, aqui nós temos que a temperatura da barra de ferro é menor do que a temperatura da barra de cobre. Então, temperatura da barra de ferro é menor que a temperatura da barra de cobre. Outra coisa que tem que ficar bem claro, pessoal, é que calor é diferente de temperatura. Eu vou deixar aí na descrição um vídeo que eu explico certinho a diferença. Mas aqui, de um modo resumido, eu posso falar para vocês. A temperatura ela está diretamente relacionada com o grau de agitação das moléculas constituintes de um corpo. Agora, calor já é energia térmica em trânsito, energia térmica em movimento. E o fluxo de calor, ele sempre vai do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, buscando atingir o equilíbrio térmico. Então, como nesse caso a barra de cobre ela tem uma temperatura maior do que a barra de ferro, ela tem mais energia interna. Então, ele vai ceder parte dessa energia para essa barra nossa de ferro. Então, olha só o que eu vou escrever aqui, ó. Eu pego aqui, saindo dessa minha barra de cobre, e faço aqui uma flechinha indo para a barra de ferro. E essa energia térmica em movimento ocorre com essa transferência de calor. Então, como a barra de cobre ela está cedendo um pouco de calor para a barra de ferro, eu vou escrever aqui, ó, Tc e Tf. Então, como a barra de cobre ela está cedendo energia térmica para Tf, ela perde parte dessa energia térmica dos átomos constituintes desse corpo. Logo, a temperatura dela vai diminuir. E esse outro que estava com uma temperatura menor, ele recebe essa energia proveniente da barra de cobre e consegue aumentar o valor da sua temperatura, ok? É igual se a gente imaginar, por exemplo, nós pegamos um copo e um copo de água com uma temperatura ali de 20 graus. Aí eu jogo uma porquinha de ferro incandescente a 100 graus Celsius lá dentro. Essa porquinha vai continuar na mesma temperatura? Não, ela vai diminuir, porque eu coloquei ela num lugar mais frio. E a água que estava a 20 graus Celsius vai permanecer na mesma temperatura? Também não, a temperatura vai aumentar, porque eu coloquei um corpo de maior temperatura ali. Após um certo tempo, um vai abaixar a temperatura, outro vai subir a temperatura até atingir a mesma temperatura. Ou seja, aí vai parar essa transferência de calor quando eles atingirem o equilíbrio térmico. Então, neste caso aqui, é isso que vai acontecer, ó. Ou a barra de ferro, ela vai aumentar a sua temperatura porque ela recebeu o calor da barra de cobre, que consequentemente vai diminuir a sua temperatura. Agora vamos analisar aqui nesse caso da água. Novamente, aqui a gente tem ó, que a temperatura da barra de ferro ela é menor do que a temperatura da água, que é menor do que a temperatura da barra de cobre. Então vamos imaginar esses sistemas aqui isolados. Então vamos lá. A barra de cobre, ela está com uma temperatura mais alta ou mais baixa do que a água? Com uma temperatura mais alta. Então, consequentemente, ela vai perder calor para a água.
Se ela vai perder calor para a água, essa temperatura da barra de cobre vai diminuir. E neste caso aqui, a temperatura da minha água ela vai aumentar, porque ela recebe esse calor proveniente da barra de cobre. E o que acontece aqui nesse caso com a nossa barra de ferro? Como a temperatura da água é maior do que a temperatura de ferro, da barra de ferro, a água ela vai ceder calor para essa barra. Logo, a temperatura dessa barra de ferro ela vai aumentar e a temperatura da água, neste caso, vai diminuir. Beleza? Lembrando que isso sempre acontece porque a transferência de calor é sempre de quem tem a maior temperatura para quem tem menor temperatura. Então, a partir disso, dá para agora a gente resolver o exercício aqui, ó. Primeira pergunta. Ocorre um resfriamento da barra de cobre e um aquecimento da barra de ferro em ambos os experimentos? É verdade, ó. Nos dois casos a temperatura de cobre diminui, a temperatura do cobre, e nos dois casos a temperatura da barra de ferro aumenta. Então essa assertiva 01, ela está correta. A 02, o que ela diz? A 02 fala, a barra de cobre se contrai e a barra de ferro se dilata em ambos os experimentos? Sim, porque como a temperatura da barra de ferro aumenta, consequentemente ela vai dilatar. E como a temperatura da barra de cobre cai, consequentemente ela vai contrair. Então essa assertiva também é verdadeira. A 04 fala, no segundo experimento, as variações de comprimento das barras dependem da temperatura do lago? Sim. Por que dependem da temperatura do lago? Porque quando a gente fala de dilatação linear, que é o que ocorre neste caso, a gente tem que ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. O que é esse nosso L0? É a variação do comprimento, L0 é o comprimento inicial, esse alfa é o coeficiente de dilatação térmica, que cada material tem o seu, e o Δθ é a variação de temperatura. Então, quanto maior for a diferença de temperatura entre a barra de ferro, a barra de cobre e a água, maior vai ser a dilatação térmica ocorrida. Então, ela também depende dessa dilatação térmica, dessa temperatura do lago, ok? Eu vou deixar um vídeo explicando isso aqui também na descrição para vocês. Lá a gente aborda bastante a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Então, essa assertiva é verdadeira. A 08 diz que os comprimentos da barra de cobre e de ferro, no final do primeiro experimento, serão iguais aos seus respectivos comprimentos obtidos no final do segundo experimento, independentemente das massas iniciais das barras? Errado. A gente acabou de explicar aqui que a gente depende da temperatura que a gente vai ter de cada meio. Aqui elas interagem entre si, então a variação de temperatura é entre as duas. Aqui a variação de temperatura depende do quê? Da temperatura do lago. Então nós não podemos afirmar que essas dilatações serão a mesma. Então essa assertiva ela é falsa. E por último, no 16, no segundo experimento, a temperatura final da barra de cobre será igual à temperatura da barra de ferro, mesmo estando distante uma da outra. Então aqui, pessoal, ele está levando em consideração o que acontece aqui na água. Porque está vendo que nesse caso aqui a temperatura dela aumenta um pouquinho, nesse caso aqui a temperatura diminui um pouquinho? E como esse experimento, o exercício fala que o tempo é suficientemente longo, as temperaturas finais elas são constantes, após certo tempo, como elas estão imersas nesse líquido, elas irão atingir o equilíbrio térmico. E no equilíbrio térmico a gente terá a mesma temperatura para todos, que é quando cessará o nosso calor. Então essa assertiva também é verdadeira. Então a resposta final vai ser 16, com mais 4, 20, com mais 2, 22, com mais 1, 23. Então, a soma da nossa resposta final será igual a 23. E assim finalizamos. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo.